Olá, bem-vindos ao Diário Esportivo. Nesta segunda-feira, 31 de julho de 2017, estou aqui nas presenças do editor Ângelo Verotti, do repórter Marcelo Argachoy. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer estar aqui novamente. Tudo ótimo. Maravilha, então vamos aos destaques do programa de hoje. Corinthians empata com o Flamengo e alcança a marca histórica no Brasileirão. Palmeiras vence Avaí e sobe à quarta posição na classificação. São Bernardo perde do São José nos pênaltis e dá adeus à Série D. São Caetano e Água Santa triunfam pela Copa Paulista. Bom, vamos então começar o programa de hoje falando a respeito do empate entre Corinthians e Flamengo neste domingo na Arena Corinthians. Um jogão de bola, né, Angelão? Pelo menos um tempo mais ou menos de cada um, né? O Corinthians foi melhor na primeira etapa, o Flamengo foi bem superior na segunda. No fim das contas, o Corinthians continua 8 pontos à frente do Grêmio, vice-líder na classificação. Foi um bom resultado do Corinthians, né, frente ao Flamengo, que é uma equipe com potencial, como a gente já classificou muitas vezes aqui, ao nível do Palmeiras também, ao mesmo nível do Palmeiras. Um elenco muito bom também. Teve o jogo da arbitragem, mas não dá para ficar criticando, falando. Os árbitros têm errado e tem sido sequencialmente, não tem sido só aqui e ali, tem errado bastante mesmo. É claro que a torcida do Corinthians vai reclamar, a diretoria falou que vai ligar para a CBF, presidente, para reclamar. Eu acho que não tem do que reclamar. O Corinthians já foi beneficiado muitas vezes por erros de arbitragem, dessa vez acabou penalizado e é bola para frente. A rodada, de certa maneira, ajudou o Corinthians, o empate do Grêmio com o Santos foi um grande resultado para o Corinthians também, manteve aquela vantagem que deixa o time mais tranquilo na liderança do campeonato. O jogo foi um jogo, que eu posso dizer, muito parelho. É claro, no primeiro tempo o Corinthians teve um certo domínio, não foi muito maior que o do Flamengo, mas teve um certo domínio. Teve aquele gol anulado, depois acabou marcando um gol. No segundo tempo o Flamengo acabou se impondo até por facilidade do Corinthians, até por um recuo até excessivo do Corinthians. E eu acho que o resultado ficou de bom tamanho para as duas equipes. É claro que o Corinthians teria aquele gol a mais se não tivesse sido um erro da arbitragem, mas não há muito o que reclamar, não. Um ótimo resultado e tá bom para a liderança do campeonato. É verdade. E o Corinthians, assim como você disse semana passada, Marcelo, alcançou a marca histórica, né? Até você apresentou o jogo dessa forma também. O Corinthians é o primeiro time na história dos pontos corridos a alcançar 17 rodadas de maneira invicta. É verdade, 17 jogos de maneira invicta. Aliás, e 17... superar 17, né? Alcançar não, ele já superou a 17ª rodada. Chega esse número com todo direito, jogando bola realmente para ter esse 17, e o número pode até aumentar, porque o Corinthians está jogando bola para manter essa invencibilidade. É um time que está se portando muito bem defensivamente. Podia ter matado o jogo contra o Flamengo em alguns momentos, porque o Flamengo mostrou no primeiro tempo uma certa fragilidade na forma como colocou a marcação. O Corinthians estava conseguindo penetrar muito fácil. O primeiro gol saiu uma bela jogada, pena que acabou sendo anulado pelo Bandeira daquela forma como a gente viu. Mas o Corinthians ele podia ter ganho também do Flamengo, continua disparando no campeonato, os resultados dos rivais têm ajudado, e acho que o Corinthians agora a gente já está quase no final do primeiro turno, já pode falar que ele é grande favorito ao título brasileiro. É verdade, um erro crasso da arbitragem, como ambos disseram. O Jô estava ali pelo menos 3 metros atrás da linha da bola, então realmente é um assunto que a gente acaba trazendo toda semana aqui, erro de arbitragem. Até cansa discutir um pouco sobre isso, são tantas as mudanças que precisaria ter no futebol brasileiro para chegar realmente a uma solução definitiva, como principalmente a profissionalização, né, do árbitro de futebol. Quem sabe aí, num futuro breve, seja um assunto mais levado a sério no futebol brasileiro, que está melhorando em tantos níveis e tantas na questão de gestão e tudo mais. Por que também não levar o árbitro mais a sério, Ângelo? Não, eu acho assim, os erros, como a gente conversa, os erros sempre existiram, que agora a televisão mostra muito mais, né? Fica muito mais fácil com uma câmera posicionada ali na linha de impedimento, fica muito mais tranquilo de você ver. Mas desde 1900, desde que começou o futebol, que existem os erros. É que ali também foi um erro absurdo, ali 3 metros, né? Não é falar, foi 15 centímetros, 20 centímetros, foram 3 metros que o Bandeira acabou errando. Mas é o que eu falo, não tem que ficar reclamando, é bola pra frente, que tem muito jogo ainda pra frente. Verdade. E por falar em bola pra frente, quem jogou pra frente foi o Palmeiras, né? Venceu o Avaí por 2-0 no sábado lá no Allianz Parque, com uma certa autoridade, né? Também pela fragilidade do adversário, e alcançou aí o 4º posto na classificação, ultrapassando justamente o Flamengo, né, Angelo? Ultrapassou o Flamengo, o Palmeiras fez um importante resultado, até um resultado que ele era obrigatório, né? Tem ganhado o Avaí, está na zona de rebaixamento, é claro que o futebol é imponderável, você não sabe se vai ou não levar, mas o Palmeiras se comportou muito bem, fez um resultado com... Desde o primeiro eu estava ouvindo no rádio, né? Uma coisa que você não fica... Muitos nem fazem, os jovens principalmente não fazem mais hoje, mas estava escutando o rádio para escutar o jogo do Palmeiras. O Palmeiras desde o começo do jogo pressionando, fez um grande resultado, mostrou que
ao menos por enquanto, é claro, tem a fragilidade do adversário, que o Felipe Melo não vai fazer falta, embora eu acredite que vá. Eu acho que foi uma decisão precipitada do Cuca. Não estava na hora de tirar o Felipe Melo ainda. Não vejo esse cara aqui fica conturbando o ambiente. Quando ele chegou, ele declarou que ia dar tapa na cara de Uruguaia. São coisas que acontecem no futebol, tantas provocações, tantas coisas que já aconteceram, que eu acho que levaram muito a ferro e fogo essa declaração dele também, eu acho. Acho que ele vai fazer falta do Palmeiras, precisa de um jogador da categoria dele. Não estou falando que é excepcional o jogador, mas é um grande jogador. E eu estava até ouvindo isso daí, que se fosse um jogo contra o São Paulo ou contra o Corinthians no sábado, que dependendo na sexta-feira o Cuca não teria tirado o Felipe Melo, não. Acabou tirando, acho que qualquer grande clube vai querer continuar a contratá-lo. Ele tem espaço para jogar ainda no futebol brasileiro atual, que eu sempre repito aqui, não é um futebol de nível muito alto, é um futebol, acho que é nivelado ali pela metade ou para baixo, entendeu? O futebol brasileiro. E ele vai arrumar um espaço grande. Eu acho que foi uma decisão precipitada, ainda acho isso. Lembrando que o Felipe Melo tem contrato até o fim de 2019, fim de 2018 ou 19? 19, exatamente. Então são mais 2 anos de contrato, 2 anos e meio de contrato. Então, enfim, o que você acha, Marcelo? Também como você concorda com o Ângelo, ou você já tem uma visão mais que o Cuca acertou na decisão de afastar o Felipe Melo? Cara, acho que primeiramente a gente tem que ter em mente se foi uma decisão tática do Cuca mesmo ou se foi por causa da parte do ambiente do grupo. Porque a gente sabe que o Felipe Melo tem uma personalidade muito forte, desde que ele chegou, ele se destacou bastante pelas entrevistas, pela raça, pela entrega dele em campo e nem tanto pela parte tática. É óbvio que a gente sabe que ele é um excelente jogador, jogou no futebol europeu, veio para cá e ele não está ainda naquela decadência, ele ainda consegue jogar muita bola, só que é aquilo. O Cuca, quando chegou no ano passado, ele teve um negócio parecido com o Robinho, que o Robinho ele também falou, tá tumultuando o ambiente, dispensou o Robinho, que era a parte importante daquele time, e o time engrenou com a saída do Robinho. A gente tem que ver se o Felipe Melo realmente era uma presença tóxica no vestiário. A gente não tem certeza disso, mas na parte tática, por enquanto, ele também está conseguindo encontrar umas alternativas, porque era visível que o Cuca tinha preferência pelo Thiago Santos para jogar de volante, e agora com o Bruno Henrique chegando também, a ideia dele é colocar o Bruno Henrique e o Jean ali no meio de campo, quando voltar o Moisés, o Thiago Santos também. O Felipe Melo, com o técnico, já tinha perdido esse espaço. Então, talvez essa ruptura tenha sido melhor para os dois lados. Só o tempo vai dizer. Verdade, vamos aguardar então qual vai ser o destino de Felipe Melo aí nesses próximos dias. Acredito que o Palmeiras deva definir essa situação. De qualquer forma, o Cuca disse que ele não está oficialmente afastado e o Palmeiras também não vai dispensar, porque aí também é uma multa altíssima. Então é aguardar mesmo, ver se alguém vai querer contar com o Felipe Melo por empréstimo, ou seja lá qual situação que vai exatamente acontecer. Bom, agora falando do São Paulo, né, porque se a gente destacou que o Felipe Melo é um cara de muita raça, personalidade, o São Paulo demonstrou muito isso, principalmente no segundo tempo, né? Perdia do Botafogo por 3-1 até os 38 do segundo tempo, conseguiu aí uma virada espetacular por 4-3 lá no Rio de Janeiro, Angelão. Fatalidade dos estreantes, né? O São Paulo se comportou muito bem na fase final do jogo, principalmente, né? Para falar que fez os gols. Não, o São Paulo não está fazendo uma má partida. Eu acho até que o Renan Ribeiro não tem mais condição, né? Não tem condição de ficar no São Paulo, não é goleiro para o São Paulo. Claro, eles não estão conseguindo no mercado. Tem a história do Walter, recebeu uma proposta, não recebeu uma proposta do Corinthians, a diretoria do São Paulo nega, o Corinthians fala que sim. Mas o fato é, o São Paulo tem que buscar um treinador, tem que falar, já deve ter falado isso, acho que o Dorival tem que chegar para o Renan Ribeiro e falar, Renan, você me desculpa, mas não tem condição de você ser titular do São Paulo, porque aquela falha no primeiro gol, eu acho que no segundo gol do Botafogo também teve uma falha dele, e eu acho que o São Paulo está pegando muito nisso daí. Um bom time começa por um bom goleiro, isso aí a gente fala desde o começo do futebol também, da história do futebol. Então, não dá Renan Ribeiro no gol do São Paulo. São Paulo, falei desde o começo aqui, o São Paulo é um time que não cai, não vai cair. Eu não sou São Paulino, não torço para... Estou totalmente neutro. Então, São Paulo, falei desde o começo, São Paulo não cai. São Paulo faltava confiança. O Rogério Ceni, começar com o Rogério Ceni, eu falei, um grande jogador, mas como treinador não fez nada, não tinha feito nada, não tinha experiência alguma. Eu fiz um curso na Europa, legal, que bom, né? Que bom para você. Mas ali no vestiário, comandando um time, não era sendo um companheiro de elenco. Claro, ele era um líder do São Paulo, mas como treinador ali, que você tem que saber conversar com o jogador, tem que saber tudo direitinho, ele não tinha essa experiência. Isso aí, o começo dele no São Paulo mostrou isso aí com as eliminações da Copa do Brasil, no Paulistão e na Sul-Americana. E o brasileiro foi uma consequência, acho que até demorou muito. E com o Dorival ele vai até essa equipe, o Dorival é um cara que sabe trabalhar vestiário, isso aí tem, claro, quem critique ou não, mas o que dá para perceber pelo Santos mesmo, tudo que ele passou já a primeira vez, e ele voltando, é um cara que sabe trabalhar, vai dar um jeito nesse São Paulo. O Hernanes é um líder que ele chegou, o cara é um líder nato no São Paulo, é um cara que dá categoria para o meio campo.
então vai ajudar muito o São Paulo. E o Marcos Guilherme, né, que fez os 2 gols também, mostrou pelo menos que nessa estreia dele que ele está com faro apurado, né? Mas vamos ver para a sequência do campeonato como é que vai ser. O São Paulo já está na 15ª colocação, pode cair hoje, dependendo do resultado da rodada de hoje, pode cair uma posição. Mas não vejo o São Paulo ameaçado, acho que até pela zona ali do Sul-Americano o São Paulo consegue chegar. É verdade, o Hernanes, aqui, a torcida do Grande ABC lembra bem dele, né? Passou aqui pelo Santo André, emprestado pelo São Paulo lá no 2005 e tudo mais, já mostrava muita personalidade e vibração. Acho que isso fez muita diferença para o São Paulo em campo ontem, né, Marcelo? A reação foi muito, mesmo quando depois que tomou o 3º gol, a gente viu ali o São Paulo com um ímpeto muito grande de conseguir ali alcançar a virada. Né? Uhum. É um São Paulo novo, não é o mesmo São Paulo do começo do ano. Muitas peças vieram, muitas saíram. E parece que agora a gente realmente está vendo a nova cara desse São Paulo, né? Que é um time até melhor tecnicamente, um time mais aguerrido e principalmente se tratando de um jogo difícil, se tratando do adversário com o Botafogo, que também é uma equipe muito aguerrida. Ser um jogo fora de casa, lá no Rio de Janeiro, não é fácil. Você tá atrás 3-1 no placar, o torcedor de São Paulo pode ficar bem otimista que parece que as coisas vão melhorar até o final do ano. É verdade. Agora, acredito eu também que faltam 2 rodadas aí para a virada do turno e depois mais todo o retorno pela frente. São Paulo tem grande chance aí de brigar pelo menos na metade de cima da tabela com esse comportamento, né? Não pode também voltar a morosidade do jogo contra a Chapecoense, do jogo contra o Atlético Goianiense, não. Tem que ser realmente esse comportamento de um time valente que tem ambições no campeonato. Então, a esperar, Angelão. Eu acho que até o São Paulo, dependendo, eu falei de Sul-Americano, mas o São Paulo mostrar essa garra, todo esse futebol que mostrou no final do jogo contra o Botafogo, nessa sequência, aí o São Paulo pode até ganhar uma vaga na Libertadores, eu acho até, hein? Tem condição ainda. São mais de tá tudo quase muito 20 aberto rodadas, ainda, tem né? muita coisa Tem pela muito frente, o São Paulo tem condição. Assim sim. como o Corinthians pode cair lá de cima, o São Paulo pode subir, né? O Corinthians, eu já falei aqui, o Corinthians chegou à liderança e abriu uma vantagem muito cedo. É claro, só que na história dos pontos corridos são 3 clubes só, se não me engano, que foram campeões do primeiro turno, que acabaram perdendo o título. Os demais não, os demais acabaram confirmando no segundo turno o título. Eu acho que o Corinthians chegou muito rápido à liderança, abriu muita vantagem. É claro, você chegar é complicado, mas você se manter mais ainda. Então vamos ver como é que vai ser nessa sequência do Corinthians também. Verdade, bem lembrado pelo Ângelo, o Corinthians com esse empate ontem contra o Flamengo chegou aí o título simbólico, né, de campeão do primeiro turno, também muito por conta do empate entre Grêmio e Santos, que é o que a gente vai falar agora, 1-1 na arena do Grêmio, né, e enfim, um resultado ótimo para o Santos, né. Um resultado ótimo, o Levi Coupe comemorou muito esse resultado. O Grêmio, principalmente no segundo tempo, bombardeou a meta do Vanderlei. Vanderlei com excelentes defesas, mostra cada vez mais que, olha, ele, se fosse treinador da seleção brasileira, ficaria complicado escolher quem ia ser titular. Porque ele e o Cássio também fez uma defesa, numa cabeçada ali, foi do Juan, que foi uma coisa maravilhosa. E a mesma coisa o Vanderlei lá no Sul. Então, 2 goleiros, acho que o Brasil está muito bem servido. Aquela que o Diego Alves veio agora para o Flamengo também, outro grande goleiro, tem toda a possibilidade. Sem contar outros que estão aí nessa briga para vaga na seleção. Mas o Santos fez um bom primeiro tempo, não dá para falar que foi um primeiro tempo ruim, mas no segundo tempo, olha, o Grêmio massacrou o Santos e poderia ter feito até um placar mais dilatado, assim, ter feito um 3-1, um 4-1, ou até um 4-2 mais ou menos teria sido. Mas quem comemora esse resultado foi o Corinthians, o corintiano comemora esse resultado, que a diferença se mantém em 8 pontos aí, do primeiro para o segundo colocado. E o Santos, eu acho que o Lucas Lima voltou a mostrar já mostrou nas últimas 2, 3 rodadas mostrou a cara dele de novo, que eu acho que tá meio escondidão, tá meio apagadão, não sei se é a vontade de ir para a Europa, mas também fica pensando, mas se eu for para a Europa tem a Copa do Mundo, eu vou ter que chegar na Europa, vou ter que me adaptar e jogar muito bem, então tem aquele risco. Mas também, claro que ele queria ir para a Europa, isso é óbvio, todo jogador quer ir jogar na Europa, quer fazer o pé de meia dele, e é o maior centro do futebol no mundo, né, a Europa. E eu acho que foi isso que passou pela cabeça dele uma época, mas agora nos últimos jogos ele tem ido muito bem, Lucas Lima. Sem dúvida. Suas considerações de Grêmio 1, Santos 1, Marcelo? Jogo bastante disputado. O Santos, resultado muito bom, como o Ângelo bem falou. É legal para ficar ali na terceira posição mesmo. O Santos continua mantendo resultado e é outro time que, assim como o São Paulo, está bem reformulado, né? Teve várias mudanças, a maior parte aí já não é por saída e sim por lesão, não é a dupla de zaga titular, que seria ali o Gustavo Henrique e o Luiz Felipe, também tá toda hora tendo que improvisar nas laterais, o Zeca tá de fora faz muito tempo, o Vitor Ferraz de vez em quando tá
de vez em quando não está disponível. No meio-campo também o Renato tá fora, o Thiago Maia é vendido e as peças que mais se destacam nesse time são exatamente as remanescentes, que é o Vanderlei, que é o melhor, não é nem mais o melhor goleiro em atividade no Brasil, é o melhor jogador no Brasil atualmente em termos de fase. Tá jogando muita bola o Vanderlei. E o Lucas Lima, que também reencontrou seu bom futebol depois de tudo isso que o Ângelo falou. O Santos ainda tem que convencer um pouco para descobrir qual é a cara de Santos, se vai brigar um pouco mais para cima do terceiro lugar, se na Libertadores vai brigar pelo título. Mas é um time que ainda pode dar alegria pro torcedor também. Confesso que o Santos ainda é um time que me surpreende a posição onde está. Pelo elenco que tem perto dos outros times, não é um elenco tão qualificado, então é até surpreendente ver o Santos ali na terceira colocação, mas ao mesmo tempo é muito bom para o futebol paulista, né? Ter o Santos ali em cima, um time tradicional, histórico e, enfim, vamos continuar aí na torcida para que se arrume, né? Que o Lever Cup realmente consiga dar um norte para esse Santos, consiga arrumar a casa ali, que já não era uma casa desarrumada com o Dorival, mas que pelo menos com o Lever continue aí um time figurando na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Bom, e agora mudando a chavinha um pouco para o futebol regional, falando ainda de Campeonato Brasileiro, mas na Série D, na qual o São Bernardo infelizmente acabou eliminado pelo São José do Rio Grande do Sul no sábado. Está de 1º de maio ali com quase 4 mil pessoas, jogo 0-0 no tempo normal, foi para os pênaltis e aí infelizmente Lucas Lino e Dogão acabaram parando, um na trave, o outro no travessão. Lucas Lino primeiro teve toque no goleiro antes de pegar na trave, depois o Dogão acertou o travessão e o Tigre acabou eliminado do Campeonato Brasileiro da Série D, Angelão. O Tigre já tinha passado para as oitavas de final, naquele confronto com o Metropolitano, né? Aquele jogo tumultuado aqui em São Bernardo, que o Tigre não mostrou aquele futebol todo. O time veio muito bem, começou muito bem a Série D, mas depois deu aquela oscilada, né? E agora no final de semana acabou, como você mesmo que esteve lá, acabou falando, não mostrou aquele potencial todo que se esperava. Por jogar em casa, até para confirmar. Depois você conseguiu até um grande resultado lá no Sul, que foi um 0-0. Não ter saído derrotado de lá foi um grande resultado. Acabou não se impôs aqui, tomou uma pressão no segundo tempo, pelo menos umas 3 chances do adversário, e pênalti loteria, né? Pênalti não adianta, é o cara que está mais bem preparado, com a cabeça mais no lugar, que consegue fazer. Infelizmente o Lino acabou batendo no goleiro na trave, o Dogão até tirou do goleiro, mas a bola foi no travessão, né? E lamentar para o ABC principalmente, para mais um time que está fora, vai ficar sem atividade, assim como nós temos o Santo André, o São Bernardo já não joga, nós vamos entrar em agosto agora ainda. Agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro, aí são 5 meses sem os dois times jogando, né? O Santo André há mais tempo já. Então isso é muito ruim para o futebol da região. E agora começar a pensar na Série 2 do Paulista, né? Ver como fazer essa reformulação, como é que vai ser. E pensar, infelizmente, para a região e para a gente aqui que também torce muito para o time da região. É verdade. Engraçado que o Lucas Lino tinha sido um jogador que entrou muito bem no segundo tempo, substituiu ali, agora até não sei se ele entrou, acho que foi o lugar do Francismar, ou foi do Ricardinho, foi um dos dois. Mas o Lucas Lino entrou muito bem na segunda etapa, ali fazendo um salseiro ali pelo lado esquerdo da zaga do São José. Infelizmente acaba errando o pênalti, o Dogão também, o zagueiro que casou muito bem com a camisa do São Bernardo, voltou a vestir a 13 do São Bernardo depois de muito tempo dessa camisa que estava aí encostado, e um jogador que realmente estava indo muito bem, acabou também acertando o travessão. São Bernardo está fora. Marcelo, que você também esteve lá no 1º de maio, que você viu e pode falar dessa saída do Tigre? Cara, a impressão que eu tive é que se eles estivessem jogando até hoje, continuaria 0-0, porque no primeiro tempo o São Bernardo não conseguia passar da linha de meio de campo, só que o São José também não era incisivo no ataque, não levava muito perigo, só ficava ali permeando a área. O Dogão teve uma boa atuação defendendo, mas não tinha poder ofensivo nenhum o São Bernardo no primeiro tempo. Aí o São Júnior acertou no intervalo colocando o Lucas Lino, porque ele sim deu uma fagulha de mudança pro São Bernardo no segundo tempo, que ele entrou lá com os dribles e tal, e deu certo, porque aí o São Bernardo começou a atacar um pouquinho mais, mas mesmo assim as chances de perigo mesmo, só foram a partir dos 40 minutos, 35 minutos. Demorou muito, né? E o começo da segunda etapa, o São José teve 2 chances em velocidade de matar o jogo também. Só que aí foi a falta da pontaria deles, como também um bom desempenho defensivo do São Bernardo. É uma pena que
os dois que perderam pênalti tenham sido realmente dois dos melhores jogadores do São Bernardo em campo, que foram o Lucas Lino e o Dogão. Verdade, o Fernando, que na verdade substituiu o Francis Mar, também entrou muito bem. Foi dele o primeiro chute do São Bernardo aos 25 minutos do segundo tempo apenas. Então, realmente faltou muito do São Bernardo, assim como o diretor executivo de futebol, Edgar Montemor Filho, falou depois do jogo. O time faltou um pouco de coragem e ousadia para o time que realmente, com 1-0, já estava dentro das quartas de final da Série D, a 2 passos do acesso, do tão sonhado acesso para a Série C. Então, vamos escutar um pouquinho do que o Edgar falou depois do jogo a respeito dessa campanha do São Bernardo e da infeliz eliminação para o São José. Escuta aí. Faltou um pouco, talvez, hoje de coragem, principalmente no primeiro tempo, para a gente jogar, ser mais agressivo, né, apertar um pouco mais ali o São José, fazer eles sentirem que realmente eles teriam dificuldades, coisa que a gente não fez no primeiro tempo. Mas, num geral, eu fiquei satisfeito. A partir do momento que a gente chega numas oitavas de final, na primeira competição nacional que a gente disputa, com um planejamento feito da forma como eu comentei com vocês agora, saindo numa competição com apenas uma derrota, lógico que a gente fica feliz, apesar do resultado. Faltavam mais 2 jogos depois desse só para o acesso. A gente, óbvio, que fica chateado, fica um gostinho ali de quero mais, mas a gente não pode reclamar. Bom, então as palavras do Edgar. Nessa terça-feira, comissão técnica e diretoria vão ter uma reunião já para começar a traçar planejamento de 2018. O São Bernardo que vai disputar o Campeonato Paulista Série A2 e já deixou evidente que também vai disputar a Copa Paulista o ano que vem, que é o caminho agora mais fácil para conseguir voltar para a Série D em 2019. Então, o São Bernardo vai emprestar os jogadores que têm contrato, porque a maioria do elenco ainda já tem contrato até o fim de 2018. Então, esses jogadores vão ser emprestados para não ficarem esses 5 meses de 2017 sem emprego e sem atividade. Então, agora é uma fase de muito estudo, realmente um xadrez ali para o Wilson Júnior, Edinho Montemor, que voltou à presidência, né, Angelão? Não, um trabalho grande agora, é isso mesmo. Porque você falou, eles têm emprego, mas não vão estar sendo utilizados, né? Então tem que conseguir vaga, ver se consegue, nem sei como é que tá, para poder colocar na Série B, né? Para você ver alguma coisa assim, se podem jogar, apesar que eles jogarem na competição, acho que não vão poder. E vão encaixar esses jogadores. Então é uma dor de cabeça. O futebol brasileiro realmente é uma dor de cabeça. Esse calendário, não dá para aceitar um clube ficar 5 meses sem jogar. É muito ruim para o futebol brasileiro. É o maior polo do mundo de jogador é o Brasil. E você tem jogador parado por quase um ano, 5 meses, 6 meses. Joga às vezes o Paulista, depois não joga o restante do ano inteiro. Olha, não é fácil jogador de futebol não, viu? Mas o São Bernardo tem que fazer isso mesmo. Tem que prestar jogador. Claro, vai negociar para ver se consegue dividir salário, né, para onde o cara for, alguma coisa assim, para poder aliviar a folha também, porque o dinheiro também não entra. Então é um negócio complicado mesmo, não é fácil não ser administrador de clube, viu? Verdade, então acompanhe durante essa semana na nossa edição impressa do Diário do Grande, vai ser também na online, aí os desdobramentos do qual vai ser o futuro do Tigre aí em 2017 e 2018, tá certo? Falando também de Copa Paulista, né, os 2 times do Grande ABC jogaram em casa nesse fim de semana. O São Caetano conseguiu uma virada para cima do Nacional por 2-1, enquanto o Água Santa fez 1-0 na Portuguesa Santista. Angelão. O São Caetano, ele mostrou, foi até uma falha do Sandoval no primeiro gol no gol do Nacional, que ele foi, não sabia se ia dominar, a bola acabou chegando para ele, não sabia se dominava a bola ou se ele saía jogando e o atacante acabou roubando dele e fazendo o gol, sozinho na cara do goleiro do Paes. Então foi um vacilo ali no começo do São Caetano, mas o São Caetano está vendo os melhores momentos do jogo, mostrou que tem aquele elenco qualificado, o Carlão jogando uma bola, assim, o primeiro gol do São Caetano até saiu numa jogada que ele começou, que ele iniciou, e que tem que é aquilo que a gente falava, tem muito elenco, tem um elenco qualificado, não é só o elenco grande, é um elenco qualificado, e que é um dos fortes favoritos ao título, né, ao título da competição. Mostrou com essa virada aí, acho que foi a 3ª vitória seguida do São Caetano. Está na vice-liderança porque a Portuguesa também, que está fazendo uma grande competição, a Portuguesa, que isso também é legal da gente ver, está na liderança, está um ponto na frente. E eu estou ganhando o resultado e o time se apresentou muito bem. Os 2 gols do São Caetano marcados justamente pelos 2 Daniel, né? Daniel Costa e Daniel Bueno. Marcelo, você que acompanha o Azulão mais de perto, assim como a gente já vinha destacando, né? É um time que faltava um pouquinho, algo a mais, mas parece que está encontrando cada vez esse caminho para realmente
fazer jus ao rótulo de favorito a essa Copa Paulista? Com essa sequência de vitórias, o time já embalou tudo aquilo que a gente estava aqui criticando no começo, falando que estava demorando para o time empolgar, agora foi. Tanto o São Caetano quanto o Água Santa agora estão em bons momentos. Se você olhar ali a tabela do grupo 3 da Copa Paulista, temos 3 times que já estão separados do resto do grupo, que seria o São Caetano, Água Santa e a Portuguesa. Tem o Nacional ali também, já com uma distância razoável, e parece que a briga realmente para avançar vão ser esses 4 mesmo. O São Caetano está jogando bem, o São Caetano tá vendo que o time não são só aqueles 11 da Série A2, como também o Daniel Bueno está entrando muito bem, o Daniel Costa, que retornou de empréstimo, também está tendo boas atuações. A mesma coisa em relação ao Ferreira, que também não foi titular durante a maior parte da campanha. A gente está vendo então um São Caetano que parece estar no caminho para, quem sabe, voltar à Série D já no ano que vem. Verdade. Já o Água Santa teve um pouco mais de dificuldade, né, frente à lanterna Portuguesa Santista, mas com o gol aí do Rafael Martins também conseguiu encontrar 3 pontinhos que o colocam na terceira posição desse grupo, né, Angelão? O Água Santa foi o que a gente falou desde o começo, são os 2 favoritos ao campeonato, né, os 2 ao título, juntamente com a Portuguesa, é claro. A gente destacou desde o começo do campeonato que eram o São Caetano e o Água Santa, tem mais 2 ou 3 equipes no máximo ali que estariam nessa briga. Por enquanto vai se confirmando isso, né? O São Caetano teve aqueles 3 empates no começo, depois começou a sequência de vitórias, pelo jeito embalou. O Água Santa ainda deu uma certa regularidade, ganhou, aí perdeu, ganhou, perdeu, mas agora vem com uma sequência de 2 vitórias o Água Santa. Então é uma equipe também que, com o comando do Jorginho, vai mostrando que tem um elenco qualificado, entendeu? Tem um time bom, sabe jogar em casa principalmente, quando está jogando em casa tem feito os resultados, e assim como o São Caetano vai brigar por esse título aí. Acredito que sim. Bom, e falando agora do Campeonato Paulista da segunda divisão, os 2 representantes do Grande ABC também estiveram em campo aí neste fim de semana, né? Na sexta-feira ainda, o Sport Clube São Bernardo recebeu o Vossen de Assis e venceu por 2-0, né? Enquanto o Mauense recebeu o União Mogi no sábado no Pedro Benedetti e conseguiu ali buscar um empate por 2-2, né, Angelão? O Sport Clube São Bernardo, a gente fala desde o começo da competição, foi muito bem na primeira fase, perdeu a liderança só na última rodada, vem mostrando agora nessa fase de grupos aí que não foi por acaso que chegou, né? Então já está na liderança, continua na liderança do grupo dele, está com 7 pontos, acho que contra 4 do próprio Vossen de Assis, né? Agora começa o retorno com o primeiro jogo lá. São Bernardo não vai ter dificuldade não para confirmar a classificação, acho que é um dos grandes favoritos até o acesso agora. O Mauense agora que vai ter que aproveitar esses 3 jogos do retorno para ver se consegue fazer lição de casa, né? Tá com 2 pontos só, são 2 empates nessa fase nesses 3 jogos, nos 3 primeiros jogos, como derrota para o América e depois os 2 empates. Tem que conseguir reverter isso daí, vai ter que buscar resultado fora agora, né? Contra o próprio União Mogi lá, vai ter que buscar resultado fora para poder confirmar essa vaga. Tem potencial para isso, tem qualidade para isso. No elenco, tudo tem qualidade para isso, mas tem que fazer o resultado, porque aqui não podia ter empatado, né? Era um jogo para você ter que... Ele perdeu do América aqui, aí empatou fora e perdeu, e aí empatou aqui de novo. Então não podia ter empatado aqui. Vai ter que buscar fora essa classificação aí. Tem chance ainda. Verdade, o Sport Clube São Bernardo que fez os 2 gols praticamente com o Felipinho, né? No primeiro ele cruzou a bola, desviou no zagueiro e entrou, né? Enganou o goleiro, entrou. E segundo foi dele também, ele que entrou no segundo tempo. O Sport Clube São Bernardo teve muita dificuldade para superar o Vossen, né? O que estava muito bem fechadinho ali, inclusive atacando bastante o Sport Clube São Bernardo, que em 2 bolas aí do Felipinho que entrou no segundo tempo, né? O Felipinho que recebeu ali um castigo da comissão técnica por causa da expulsão lá em Osasco, ou lá em Guarulhos, enfim. Ele tinha sido expulso algumas rodadas, acabou recebendo aí um castigo, levou um chá de banco, como eu diria no popular, e aí acabou entrando na segunda etapa e ele, com a qualidade que tem, fez a diferença, conseguiu construir essa vitória por 2-0 em cima do Vossen, enquanto o Mauense ficou no 2-2, né, Marcelo? Que achado é o Felipinho, tanto pelo Sport Clube São Bernardo quanto pelo São Caetano, que ele pertence ao São Caetano, que tem a parceria ali com o Sport Clube, e o pessoal lá deve estar bem satisfeito com o desempenho dele. É um jogador que pode ser aproveitado pelo time do São Caetano depois de outras oportunidades. É que o elenco lá já tem bastante, a briga por posição tem vários novos, tem o Carlão, tem o Hermínio, tem o Daniel Bueno, que a gente já comentou. E em relação ao Mauaense, acho que o jogo agora contra o Mogi fora de casa vai ser o jogo da vida do Mauaense, porque já abriu uma distância ali, o União, Mogi e o América já estão bem disparados em relação ao Mauaense e o 15 de Jaú. Então, se não fizer um bom resultado no
lá em Mogi das Cruzes, acho que já pode dizer adeus ao sonho do acesso para esse ano. É verdade, vamos então aguardar aí no fim de semana mais uma rodada da segunda ano para ver onde vão parar, onde vão ficar aí os times da região, torcendo aí pelo sucesso de ambos. E falar, infelizmente, de um assunto triste, né? No sábado a gente já teve uma tragédia no Rio de Janeiro, né? Com o acidente com o filho do Abel Braga, que acabou caindo lá caiu pela janela, né, do banheiro enquanto tomava banho lá no apartamento onde a família mora, no Leblon. E neste domingo, né, a gente teve aí um infeliz acidente, né, com a família do ex-técnico do Santo André, Claudemir Peixoto, né, ele que comandou o Ramalhão durante 5 meses em 2002, durante a campanha 2012, durante a campanha do Brasileiro da Série C. A família do Claudemir Peixoto estava numa viagem, né, na Castelo Branco, né, Angelão, e acabou, estava a mãe, a avó, os 2 filhos dele, 2 sobrinhos, se eu não me engano, e 3 das crianças acabaram falecendo, né, os 2 filhos e um sobrinho acabaram perdendo a vida aí nesse acidente automobilístico. Muito triste, né, Angelão? Nossa, muito triste, não sei até falar como que ele vai conseguir se recuperar, né? Perdeu 2 filhos e um sobrinho, uma coisa que foi difícil de imaginar, né? E uma dor dessa agora, ter que estar no Penapolense, né? Ter que ter cabeça para conseguir voltar. Nossa, é um negócio que eu não gosto, eu particularmente não gosto nem de pensar, muito de pensar, mas muita força para ele, porque não é uma batalha fácil não, assim como a do Abel Braga não vai ser. Aquela todo dia morrem muitas pessoas, mas 2 crianças, uma de 14, uma de 10 e uma de 6, negócio de se lastimar mesmo. Fica um abraço para ele e toda a força para ele. Verdade, a morte do filho do Abel ocasionou aí o adiamento, né, do jogo entre Ponte Preta e Fluminense, né, que seria realizado neste domingo, acabou ficando só para o dia 9, enquanto aí vamos esperar ver se a Federação Paulista vai tomar alguma atitude com relação aos jogos do Penapolense na Copa Paulista. E realmente passar muita força para o Claudemir, um cara que eu era setorista do Esporte Clube Santo André no tempo que ele esteve aqui, um cara muito bacana, um cara realmente trazia os filhos para assistir o jogo, as crianças sempre estavam aí acompanhando as partidas do Ramalhão, enfim, muito triste mesmo, muita força para você, Claudemir. Quer deixar sua palavra também, Marcelo? É uma pena, né? Não tem muito o que dizer numa situação dessa, só desejar o melhor pro Claudemir e pra família dele. Verdade, muita força então para a família Peixoto. Fala agora de Fórmula 1, a gente teve nesse domingo o Grande Prêmio da Hungria, né, realizado no circuito de Hungaroring, vencido pelo Sebastian Vettel, né, ficou na primeira posição, seguido pelo Raikkonen, dobradinha da Ferrari. Terceiro lugar o Bottas, que ultrapassou na última curva ali, num acordo de cavalheiros, o Hamilton, né, a Mercedes tinha permitido que o Hamilton ultrapassasse o Bottas, né, pedido para o Bottas deixar o Hamilton passar para ele tentar alcançar os ponteiros. Como não conseguiu na última curva ali, o Hamilton cedeu a posição e agora está 14 pontos atrás do Sebastian Vettel no Mundial de Pilotos, né, gente? A briga está aberta, acho legal. Assim, eu não concordo muito com esse jogo da equipe. É claro, é equipe, né? Se você pensar, porra, jogador de futebol são 11 jogadores, né? Uma equipe de Fórmula 1 são duas peças, né? E é engraçado, no futebol você não vê, eu não vejo pelo menos tanto problema quanto a isso. Já na Fórmula 1, você não sabe do preconceito, o que é. De abriu para passar, falta de competitividade, sei lá, falam tanta coisa. Mas eu achei que, pelo menos se foi o acordo de cavalheiros, o acordo foi cumprido. Eu achei legal da parte do Hamilton, cumpriu o acordo na última curva, né, da reta dos boxes ali, em abrir para o Bottas passá-lo. E o Mundial está aberto, né? O Mundial finalmente voltou a empolgar. Claro, tem umas corridas que são mais chatas. Essa foi uma que, acho que, se não me engano, teve 11 ultrapassagens, 12. Tem umas corridas que são mais chatas que você não... Aquela coisinha ali sempre ali. Tem outras que são bem mais animadas, com muitas ultrapassagens, batidas. Não que a gente quer que algum se machuque, mas, pô, dá uma animada, né, na prova. Então, o Mundial está aberto ainda. Acho que tem toda a chance de ter do Bottas colar mais ainda, do próprio Hamilton e do Vettel ali, com uma diferença de 12 pontos, né, que você está falando? 14 pontos, então. 202, né, para 188. Então, uma briga muito boa, vai ter muita coisa pela frente. Agora, a Fórmula 1 dá essa parada por esse mês aqui. Uma pena o Massa não ter competido, né, acabou não passando bem e ficou de fora, porque quer queira, quer não, o brasileiro está ali há tantos anos, ali tem sempre um brasileiro no grid. Desde 82 foi a primeira vez que um brasileiro não esteve no grid. Tantas vezes está até difícil de estranhar, então espero que os brasileiros consigam se manter na Fórmula 1, porque senão vai ser muito estranho ver o brasileiro fora da Fórmula 1. E agora, nesse tempo de preparação, claro, para os pilotos descansarem também, para as equipes ajustarem os carros melhor, para daqui
pro GP da Bélgica no dia 27, né? Vai ser Spa-Francorchamps. É verdade, o Massa, como o Ângelo disse, passou mal, foi substituído pelo Paul de Resta na Williams, e agora, e o Paul de Resta acabou não completando, né? Teve um problema hidráulico no carro da equipe inglesa e não completou a prova. Marcelo, o que você pode dizer desse moroso GP da Hungria, mas que teve aí pelo menos esses artifícios aí que puderam compor a prova? Teve algumas coisas interessantes que a gente pode ressaltar, né? Acho que uma delas é o desnível que teve na corrida, que acho que só 6 ou 7 carros terminaram na mesma volta, no final, e foi tipo os dois da Ferrari disparados, aí 20 segundos o pessoal da Mercedes, aí depois o quinto, sexto colocado lá, e eu lembro que o Alonso também quase levou uma volta. O Alonso também foi um negócio bem legal da gente ressaltar, que ele fez a volta mais rápida da corrida, mesmo com o péssimo carro da McLaren dos últimos anos. É bom voltar a ver o Alonso e a McLaren sendo relevantes na Fórmula 1, né, por conta desse problema do motor Honda, os novos carros também. E também ressaltar em questão do jogo de equipe que o Ângelo bem comentou, a gente viu o jogo de equipe na Mercedes, a gente viu um pouco de jogo de equipe também na Ferrari, né? Só que aí do lado oposto, porque o Vettel estava com um problema na direção e o Raikkonen estava melhor que ele, o Raikkonen tinha totais chances de ultrapassar e vencer a corrida. Mas a Ferrari, por conta do campeonato, falou, não, vamos segurar o Raikkonen que pro Vettel é melhor negócio terminar em primeiro. Foi aquele fiel escudeiro que a gente já viu muitos anos na Ferrari, né? Irvine e Barrichello sendo para o Schumacher, né? Foi o que o Raikkonen acabou fazendo para o Sebastian Vettel nessa corrida, que realmente, como o Marcelo disse, estava com problema no volante da Ferrari, mas acabou aí levando até o fim e ampliando a vantagem no Mundial de Pilotos. Vamos encerrar o programa de hoje falando a respeito de jogos regionais, né? São Bernardo do Campo recebeu aí a edição número 61 da competição e acabou sagrando-se campeão, pentacampeã seguida aí, né, da competição, com bastante destaque nos esportes coletivos e mostrando mais uma vez a força esportiva da cidade, né, Ângelo? A força esportiva da cidade, né? São Bernardo, ela assumiu o lugar que era de São Caetano, né? São Caetano cortou bem o investimento nas últimas gestões na prefeitura, diminuiu bem mesmo, acabou com essa hegemonia total de São Caetano, ia ganhando. E agora a gente está vendo São Bernardo. Santos sempre dá uma incomodada ali, Santos tem ficado bastante, dando uma incomodada. Mas para São Bernardo que tem investido, acho que isso só confirma o resultado, né? Vamos ver agora para os abertos como é que fica, se vai ser dividida, parece que, pelo que a gente está sabendo, vai ser dividida a organização, deve ser pelo menos 4 ou 5 cidades aqui do ABC. Isso eu acho muito legal também, isso dá uma agitada geral na região, não fica só naquela cidade, só um em outro do lado, que seja alguns espaços. Sendo em 5 cidades vai ser muito legal. E São Bernardo vem forte de novo, São Bernardo e Santos, São Caetano ali correndo pelas beiradas também. É claro, cortou investimento, mas não ficou totalmente sem investimento, mas cortou bastante. E é bom ver o fortalecimento dessa molecada, né, que está chegando. Claro, tem gente de muito nome competindo ainda, assim como o próprio Goiama, que você fez a matéria com ele, que saiu hoje no jornal, matéria muito legal. Está com 48 anos, desde 84 compete nos regionais. Então é uma coisa sensacional isso daí, dá uma agitada não só nos atletas novos, mas nos mais velhos também. Acho muito bom. Verdade. Jogos regionais, Marcelo? Não tem muita coisa a acrescentar, só parabenizar a cidade de São Bernardo por mais esse título na competição. Maravilha. Bom, destaques finais do Diário Esportivo da segunda-feira, Angelão? Ficar de olho na rodada do Brasileiro na quarta-feira, né, com o Corinthians pegando o Atlético Mineiro lá fora, tem o Santos pegando o Flamengo também. Vou ter uma rodada boa do Brasileiro aí também, e o Brasileiro de Ginástica também, que eu gostaria de destacar, que vai ser no Pinheiros, vai ser no final de semana, né, os adultos mesmo, no sábado e domingo, e que é a última chance deles garantirem vaga no Mundial. Então, com o Arthur Zanetti, vai ser legal no Pinheiros no final de semana. Verdade, delegações de São Bernardo e São Caetano sempre muito presentes, né, as duas equipes muito fortes, geralmente no Campeonato Brasileiro. Marcelo? Só mudar um pouquinho, que a gente sempre falava de incentivar o torcedor aí no estádio, elogiar que o torcedor finalmente apareceu no 1º de maio, né? O público excelente, 4.000 pessoas, pessoal cantando. Uma pena o resultado, mas pelo menos é legal ver a cidade abraçando um time como foi agora nessa última partida. Verdade, foi muito bonito mesmo de ver. Ainda mantendo o assunto de São Bernardo, queria desejar boa sorte ao Edinho Montemor, né, de volta aí à presidência. Agradecer aí também, obviamente, ao Luiz Fernando Teixeira e ao Thiago Ferreira, também por esses 8 anos à frente do clube, sempre muito parceiros aqui da gente do Diário do Grande ABC. Desejar boa sorte para o Luiz Fernando na carreira política, né, ele que é deputado estadual. E, enfim, que o Diário do Grande ABC continua sendo aí um parceiro dos clubes da região. A gente quer que
não só o futebol, todos os esportes aqui das nossas 7 cidades esteja sempre em condição de destaque, então que gestões ousadas, que realmente com planejamento, que venham aí para fortalecer os nossos clubes, e esperamos que São Bernardo seja assim mais uma vez, tá certo? O Diário Esportivo fica por aqui, segunda-feira que vem a gente está de volta, continue nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo nosso caderno impresso, edição online também. Nosso Instagram é @esportesdgbc, o nosso e-mail diarioesportivo@dgbc.com.br. Semana que vem a gente está de volta com muito mais do esporte da região, do Brasil e do mundo, tá certo? Um abraço, até mais, tchau, tchau.